meus queridos irmãos, ouvintes da Rádio Aliança, a alegria está no ar, o amor está no ar, porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia do programa Alegrai-vos! Sim, programa Alegrai-vos aqui no 106.3 FM do seu rádio. Programa Alegrai-vos, nossos aplicativos para smartphone e tablets, o aplicativo Rádio Alianca. Programa Alegrai-vos no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br. E programa Alegrai-vos aqui em vídeo nesta live do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência mais esta segunda-feira. Hoje é dia 25 do mês de novembro, agora 21 horas e mais 37 minutinhos. 21 graus numa agradável noite, um pouco ventosa, aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. E estamos chegando para mais um programa Alegrai-vos, já entrando aí naquela reta de final de ano, né? Acabando o tempo comum. Ontem celebramos Cristo Rei, nos preparamos para no próximo domingo dar início ao tempo do Advento. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa Alegrai-vos desta segunda-feira, para que a gente tenha uma adequada preparação para o Natal que se aproxima. Convém que a gente viva também adequadamente o tempo do Advento que vamos iniciar no próximo domingo. E aqui no Alegrai-vos a gente quer conversar sobre isso para que a gente possa meditar sobre como fazer esta caminhada no tempo do Advento, te ajudar a fazer e que você possa também compartilhar conosco algumas dicas, né, do que a gente pode fazer neste período. Então essa é a temática do programa Alegrai-vos nesta segunda-feira. Eu sou Sidney Agra, do Movimento de Casais Jovens, que estou aqui contigo nesta segunda-feira, e agora vamos dar também a nossa saudação aos demais integrantes da bancada do programa Alegrai-vos de hoje, começando por ela, que está de volta ao estúdio hoje, depois de merecida licença maternidade, em ritmo final de TCC, formatura e tudo mais. Mas ela está aqui conosco. Boa noite, Carol. Boa noite, Sidney. Boa noite, Rodrigo, Andrei. Boa noite, ouvinte da Rádio Aliança, você que está conosco aí nessa segunda-feira. É muito bom estar aqui de volta no estúdio. Vamos lá, que hoje a gente tem bastante assunto, o Advento está no ar. Muito bem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sidney. Boa noite aos demais aqui presentes. Boa noite à família Aliança. É uma alegria estar novamente em mais um programa Alegrai-vos. Eu que estive, acho que a última vez, no início do mês, falando um pouco sobre morte, que era o momento de finados, e agora de volta aqui para falar um pouco sobre Advento. Muito bem, completando o time de hoje. Eu vou apresentar ele como convidado hoje ainda, tá? Vou fazer essa gracinha assim. Mas a gente já teve uma conversa, digamos que o passe está acertado, mas para cumprir tabela, hoje ele vai ser apresentado como convidado. Pela última vez, ele esteve conosco no Holy Wings lá na PUC. Ele esteve conosco nesse programa que você fez referência aí, quando a gente falava... Não. Não foi nesse? Foi a Ingrid esteve junto. Ah, foi a Ingrid. Tu não estava junto? Eu não estava, não. Ah, era o Eduardo. Era o Eduardo. Não, agora que eu me lembrei. Mas tudo bem, faz de conta então que era. Mas ele esteve conosco então. Teve na live. No programa. Ele está sempre na live. Na live, a presença constante. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, ouvintes. Estava sempre presente nas lives, né? Então, dentro de casa, sempre com o celular, comentando as coisas durante os programas, fazendo um pouco ali de agito, né? Então, até boa noite pro Rodrigo, por causa que eu não estava em casa. O final de semana também bem cheio. É verdade. Então, agora, não sei se é ainda oficial ou não, né? A gente tá... É oficial. Tá nos últimos oficial, ajustes sim. de contrato ali. É época de transferência, acabando o campeonato. Tem que esperar a janela. A janela abrir, né? Muito bem, Andrei. Bem-vindo também ao programa Alegrai-vos desta segunda-feira, né? E a gente vai, como a gente já falou, né, conversar um pouco sobre a vivência desse tempo do Advento aí, como tempo adequado de preparação
para o Natal. Você pode interagir conosco através do WhatsApp da Rádio Aliança no 99997-5400, 99997-5400. Você também pode interagir conosco na live aqui do Facebook. Você pode comentar, como já fez ali a Mariana, por exemplo, mandando um beijo especial para Carol, né? Então mais pessoas podem mandar também seus beijos e suas saudações e também podem falar um pouco de como vivem esse tempo do Advento, que é o tema do nosso programa de hoje, para que a gente vá conversando sobre isso. Você também pode usar o Facebook do programa Alegrai-vos, facebook.com/programa Alegrai-vos, e mandar também sua mensagem, seu comentário nos posts que a gente vai fazendo ali. A gente vai se guiar por alguns textos no programa de hoje e ao longo do programa a gente vai também compartilhando esses textos para que a nossa audiência vá interagindo conosco também aqui nas redes sociais. Também pode ligar aqui para a Rádio Aliança no 3334-5400. Fala ali com o nosso querido Rodrigo Dider e deixa o seu recadinho também. Nessa hora você não vai entrar no ar, mas deixa o seu recadinho ali para que a gente possa interagir também por esse canal. Combinado? E assim a gente vai no programa Alegrai-vos desta segunda-feira. E nesse primeiro bloco queremos também já entrar num clima de oração, pedindo que de fato possamos nos preparar adequadamente para a vivência do Natal que se aproxima, que esse tempo que vamos iniciar no próximo domingo, o primeiro domingo do Advento, e a cada um dos domingos do Advento, a gente tenha a perseverança necessária para participar da Santa Missa, a gente tenha a possibilidade de ir entrando em sintonia, de nos deixar guiar por esses que são, digamos assim, personagens relevantes do Advento, que vão nos mostrando o caminho que nos leva a Jesus Cristo, e assim a gente vai caminhar com São João Batista, a gente vai caminhar com o anjo, a gente vai caminhar com Maria, né? Com Maria principalmente. Maria vai nos levar pela mão em direção ao seu Filho. Então que a gente possa, de fato, se permitir viver esse tempo do Advento como um tempo adequado de caminho rumo a Belém, né? De caminho rumo àquele que vai nascer, não na manjedoura, né? Como aconteceu naquela ocasião, mas dessa vez que ele possa nascer em nossas casas, que ele possa nascer em nossos corações, que ele possa nascer em nossas famílias, que cada um de nós tenha, nesse período que vamos iniciar, esse propósito, né? De aproveitar a oportunidade, seja como família, seja como grupo, seja como comunidade paroquial, né? De vivenciar os exercícios que são típicos desse período do Advento, com toda a sua simbologia, né? E que você não se deixe desviar por outros apelos muito presentes nesse tempo do Advento, nesse tempo de preparação para o Natal, que também ficam, né, sobre essa cultura de preparação para o Natal, mas que não são os mais importantes, que é o consumismo, que é toda a agitação de tudo que na sua vida profissional, na sua vida acadêmica tem que ser cumprido, tem que ser concluído até o final do ano, e isso termina nos assoberbando e nos impedindo de prestar atenção naquilo que verdadeiramente é especial nesse período. Então, a partir do próximo final de semana, a igreja, com sua sabedoria, nos presenteia com esses 4 domingos, 4 semanas através das quais a gente vai poder ir se preparando para vivenciar de um modo muito especial mais um Natal, né? Mas não é simplesmente mais um, é este Natal que quer acontecer de novo nas nossas vidas. Então que possamos nos permitir essa experiência e que Maria, nossa Mãezinha Santíssima, possa nos guiar, possa nos conduzir pela mão, como a gente já tinha falado, em direção a seu Filho Jesus Cristo. Que essa seja a nossa oração no começo do Alegrai-vos da segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos de música, vamos ouvir Vem Guiar-me com Juninho Cassimiro,
para cantar um pouco disso que a gente rezava, de Maria nos guiando em direção a seu filho. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Alegrai-vos, aqui na Rádio Aliança. Até já. Estamos de volta, sim, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. Esse é o programa Alegrai-vos, nessa segunda-feira, começando a conversar sobre a vivência do tempo litúrgico que vamos iniciar no próximo domingo, mas antes da gente falar propriamente dito da vivência do tempo do Advento, né, a gente pode também falar um pouco da festa que a gente celebrou ontem, porque ela marca o encerramento do ano, né? Estamos prestes a começar um novo ano litúrgico, e a festa que a gente viveu ontem, né, a festa de Cristo Rei, ela tem essa característica, né, de encerrar o ano celebrando Jesus Cristo como Senhor e Rei do universo, né? Aqui no Brasil, essa festa também adquire aí uma conotação especial, porque há 2 ou 3 anos, se não me engano, essa data também foi instituída como o Dia do Leigo, né? Um dia para a gente, não naquele caráter tanto vocacional, como a gente já celebra no 4º domingo de agosto, né? A vocação dos leigos, mas um dia, tanto que aqui na Arquidiocese é o dia, por exemplo, da instituição dos ministérios, né? Então ontem mesmo, vou dar um abraço aí aos meus queridos amigos, o Rodrigo e a Karina, que foram enviados como ministros da Sagrada Comunhão Eucarística lá pela Paróquia São Pedro, meus colegas de MCJ também da São Pedro, como vários outros, né, que a gente viu aí pelas redes sociais no final de semana. Os outros vicariatos também fizeram envio dos novos ministros, então, por isso, né, porque marca também aqui no Brasil, né, de modo especial, a festa de Cristo Rei também como o Dia do Leigo. O que mais que a gente pode falar aí, Rodrigo, sobre essa festa? Antes de falar da festa, né, só pra entender, né, isso, a gente teve uma formação com os coroinhas, né, a gente falou um pouco também sobre isso, né, que ali é o encerramento, basicamente, a última semana do ano. Mas como assim encerramento do ano matou em novembro? É que o tempo litúrgico não segue mais ou menos assim, porque a gente tem a preparação pro Natal, né? Então, no Advento que vai começar um novo ano litúrgico. Então, a gente está no ano C, ano dedicado ao Evangelho de São Lucas, e depois a gente vai pro ano A. Então, tem o ano A, B e C. O ano A dedicado a Mateus, ano B dedicado a São Marcos, né? Então, nos evangelhos dominicais, vai ter essa referência do evangelista. Até porque esses 3 são evangelhos sinóticos. Então, a história que é narrada é bem parecida nos demais anos. Só que com um viés diferente, por causa que é uma outra visão, né? Um outro evangelista, né? E aí pode se perguntar também, né? Tá, e o evangelho de João entra onde, né? Então o Evangelho de João, como é um pouquinho diferente, ele entra nas festas, entra no tempo ali de Semana Santa. Tempo Pascal. Então ele entra totalmente diferente, num tempo especial, né? E uma dica fácil para quem tá em casa, assim, tem que ser bom de matemática, assim, né? Mas como é que eu sei se é ano A, B ou C? Múltiplos de 3 são ano C. E como é que eu sei que o número é múltiplo de 3? A soma dos algarismos. Aí o cara não sabe nem o ano A, B e C, nem matemática, e compra um calendário lá, litúrgico, e vai olhar. Mas, basicamente, 2019, os 3 algarismos somam 12, múltiplo de 3, 2019 era um ano C. Na sequência, por óbvio, vem o ano A. Ao longo do ano, como o Rodrigo falava, nós vamos ler com mais ênfase o Evangelho de São Mateus. E como é que eu sei a sequência? Mateus, Marcos e Lucas é a sequência bíblica. Exatamente. Aí foi bom esse do múltiplo de 3, né? Porque eu nunca tinha me fragado sobre isso, né? Eu sempre olhava o folhetim, né? Agora, qual é o ano, né? Tá, agora eu sei que a gente tá no ano C, né? Agora tu vai... Porque às vezes tu esquece o ano que tu tá, né? Sim, claro. Mas tu seguindo o evangelho de domingo fica mais fácil. Isso. Então já tu vai saber que é na ordem dos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E neste domingo a gente teve a celebração da festa de Cristo Rei, né? Que é ali o encerramento, o último domingo antes do domingo do Advento. E essa festa nem sempre teve na história da igreja, né? Então essa festa foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925. E o desejo dele quando instituiu essa festa era ressaltar o reinado universal de Jesus Cristo, né? Até porque se vivia numa época que
estava se crescendo muito o ateísmo, principalmente o comunismo ateísmo, né? O comunismo ateu. Então, as pessoas meio que estavam se esquecendo de quem era de fato o rei de verdade, né? Então, acabavam vivendo muito a questão daqui da terra, as coisas terrenas, as coisas materiais, esquecendo que a gente tem um rei de todo o universo, que é o próprio Jesus Cristo, né? Então, ter Jesus Cristo como o próprio rei, essa festa vem nos lembrar disso, né? Porque se a gente não tem Jesus Cristo como rei, a gente tem Satanás como nosso rei. Mesmo que tu não queira, eu não tenho Jesus Cristo como reinado, mas eu também não tenho Satanás. Não é assim. É porque o próprio Jesus já esclareceu uma vez, né? Não tem como servir a Deus ou ao mundo, né? Ou ao Deus, ou ao dinheiro. Então é um ou outro. No momento, e o próprio Cristo também fala numa das passagens que quem não está ao meu favor está contra mim. Então não tem essa de neutralidade, de ficar em cima do muro. Não tô nem de Satanás, não tô nem de Jesus Cristo. Não tem isso. E essa festa vem nos recordar sobre isso, né? Jesus, rei do universo. E também nos ajudar também a aceitar Jesus como nosso rei, o rei da nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente deixa se guiar por várias coisas e esquecemos de deixar que Deus, o próprio Cristo, reine em nossas vidas. E uma outra curiosidade sobre a data da festa é que o Papa Pio XI, quando criou, ela não era no dia que ela é hoje, né? Ela era no final de outubro, no último domingo de outubro, porque ela estava relacionada à festa de Todos os Santos e depois a festa de Finados, né? E depois, então, o Papa Paulo VI que transfere a festa, né, para o último domingo do tempo comum, para dar essa característica, né, de ser a festa, então, que encerra o ano litúrgico e com esse título, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, título que a gente celebra até hoje, né? E é interessante quando a gente contempla, principalmente no ano C agora, que a gente ouviu ontem, né, porque a gente pensa a festa de Cristo Rei e ouviu o evangelho do Rei na cruz. Né? Como assim, né? Então fica... né? Porque de fato é um reinado diferente, né? Um reinado diferente daquilo que se imagina quando pensa, e até muitas imagens que a gente coloca de Jesus Cristo como Rei do Universo. É um rei caracterizado como os reis do mundo, né? Mas na verdade isso quer significar uma outra coisa, né? E é importante ter isso claro, porque senão também a gente não consegue entender o contexto da festa do Natal, no contexto onde a criança nasce, né? Porque, de novo, no anúncio do anjo a Maria, eles olha, teu filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo, reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. E quando a criança nasce, parece que tem alguma coisa, um descompasso. Tem coisas erradas, porque a pessoa, poxa, é um rei que tá vindo, né? E esse rei não é um rei qualquer, né? O próprio Deus, né? Aí, tu imagina, todo poderoso, agora o que vai nos guiar. E como é que ele vem ao mundo? Vem em forma de criança e nasce no meio dos animais, né? Então, isso é uma grande lição pra gente ser um pouco mais humilde, né? Porque às vezes a gente se acha, às vezes a gente fica um pouco vaidoso em algumas circunstâncias da vida. E a gente, quando a gente para pra meditar, a gente vê que o próprio Deus veio de uma maneira muito simples. O próprio Deus. E a gente vê que a nossa vaidade é totalmente vã, é inútil. Até o próprio nome da vaidade tem a ver com isso, né? É glória vã, né? E o próprio Deus vem dar essa lição, né? Um Deus que vem pequeno, vem humilde. E depois, até no crescimento dele, ele mostra essa humildade, né? E como o Sidney falou, morre na cruz, né? Um reinado totalmente diferente, totalmente contra a lógica de um rei, né? Não, e foda que esse reinado permanece até hoje, né? Onde, através dele, que foi ressuscitado, a gente também, através da nossa fé, acredita e firmemente, a gente tem que ainda defender esse reinado. E como também o Advento nos mostra, que às vezes a gente se esquece, a gente fica um pouco cego, a gente fica um pouco surdo, e esquecemos de que realmente a gente está aqui na Terra. Daqui que a gente também está. Da mesma forma como Jesus veio, através como criança, como o Rodrigo falou, a gente teria que ter também essa humildade. Humildade de perceber e querer buscar e voltar também a ser isso. Isso é verdade. Isso é um ponto também, isso que tu tocou, é um ponto interessante, né?
Que às vezes a gente esquece, né? Que Jesus morreu, foi pro céu, acabou. Não, continua, sabe? E às vezes a gente tem essa falsa noção, Deus tá tão distante, né? Deus tá tão próximo, Deus continua vivo. Então isso é muito importante, porque a gente tem uma ideia de um Deus distante, né? Algumas vezes, é Jesus Cristo, tá lá no céu, nos abençoando e tudo mais. Não, ele tá aqui contigo, através do Espírito Santo, através dos sacramentos. Então, em diversos momentos, o próprio Cristo está aqui e a gente tem que lembrar disso, né? Esse reinado não terá fim, né? E aqui estamos de passagem, né? Vamos passar, vai acabar um dia a nossa vida e o que importa é quantos bens espirituais juntamos para que quando a gente chegasse no céu, né? A gente pode ter vários bens materiais, mas se não tiver nenhum bem espiritual, de nada vai adiantar, né? Não é por nada que ele diz, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? É verdade. Então, estarei sempre convosco até o fim. Essa fala me lembra assim, Dom Jaime faz sempre essa pergunta nas celebrações com os jovens. É verdade. Né? Agora, no sábado eu tive com ele num encontro do IVC e ele foi dar a bênção e o Senhor esteja convosco, e todo mundo responde, ele está no meio de nós, ele olha assim, por quê? Por quê? Por que vocês responderam isso? Ele está mesmo? Ele está mesmo, é verdade, você acredita nisso? E ele está exatamente pela citação que a Carol lembrou, né? Porque ele disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Então, de fato, ele está no meio de nós, né? Está no meio de nós aqui no estudo da rádio, está no meio de nós quando nos reunimos, né? E nesse contexto que quando ele conversa com Pilatos por ocasião do seu julgamento, né, da sua condenação, ele diz exatamente isso. Não, porque o Pilatos pergunta, porque essa era a acusação contra ele, né? Interessante isso, porque ele é o rei, né, do universo, mas ele foi condenado por se dizer que era rei, né? Ele foi condenado por dizer que era o rei dos judeus, né? E essa é a pergunta que Pilatos faz a ele. E aí, tu é rei mesmo, né? E ele diz, o meu reino não é nesse mundo, né? Se o meu reino fosse desse mundo, tinha tido aí uma revolta, os súditos teriam pego em armas e iam lutar contra aqueles que me prenderam, mas o meu reino não é aqui, não é daqui, né? E aí Pilatos insiste, né? Pergunta de novo, e aí ele dá aquela outra resposta, quem está dizendo é tu, né? Tu que está dizendo isso, né? E aí ele vai dizer como é que é esse reinado. Esse reinado é dar testemunho da verdade, para aqueles que são da verdade possam escutar a voz dele. Então, de fato, é uma coisa muito diferente do que se tem como estereótipo do que é um rei, né? Um rei que quer trazer a verdade, que quer dar testemunho dessa verdade, e é para isso que ele convida os seus seguidores, né? Para que a gente possa beber dessa verdade diretamente dele e transbordar essa verdade nos outros locais onde a gente vai. E se achava, né, tinha a ideia, né, que agora o rei vai nos libertar, né? Aí no momento que o próprio rei é condenado na cruz, há uma frustração, né? Só que a libertação que Jesus veio trazer é a libertação do pecado, né? É a salvação, né? E é o melhor de todos os bens, melhor de todas as libertações, né? Melhor que a libertação que até que eles sofriam na época, né? Então, na hora eles não entenderam, né? Poxa, o nosso rei não tá fazendo nada, tá parado aí, tá apanhando, crucificado. E pior, estamos sendo perseguidos ainda por causa desse cara ainda. Deu tudo errado, né? Mas é aquilo, né? Sempre lembrar, o reinado é a libertação do pecado, né? E continua ainda, né? Através principalmente do sacramento da reconciliação. Então, o próprio Cristo, embora esteja o padre ali, né? É o próprio Cristo que dá a absolvição, né? Então, ali o ministro, né? Então, tá no nome do próprio Cristo, né? E é isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Que Jesus veio e morreu numa cruz, e ele mesmo já falou em outros momentos, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome essa cruz e me siga. Não é um negócio assim, light, barbada, seguir Jesus Cristo é maravilhoso.
É difícil pra caramba, é difícil pra caramba. E às vezes a gente tem uma ideia muito que deve ser muito legal. Porque muitas pessoas, às vezes, quando chega o momento da cruz, aí meio que acha que Deus abandonou, vamos embora, agora ficou ruim a festa, né? A festa ficou ruim. E isso é forte, né? Assim, porque o lado humano de Cristo pensou isso, na cruz. Ele chora isso, Exatamente. ele grita isso. Né? A gente ouve esse relato com mais detalhe nas celebrações da Semana Santa, né? Na sexta-feira do modo especial, no domingo da Paixão também, né? No domingo anterior à Páscoa, domingo de Ramos e da Paixão. E ele reza exatamente, meu Deus, por que me abandonaste? É o salmo que a gente canta naquele dia, né? Porque a humanidade pensa isso. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, se a gente volta para aquele grande sermão que Jesus faz depois da Santa Ceia, no Evangelho de João, está colocado ali no dia da Santa Ceia, né, onde ele faz mais ou menos ali pelo capítulo 17, 18 do Evangelho de João, tem um longo discurso onde ele reza ao Pai por todos aqueles, e uma das coisas que ele vai rezar é exatamente pelos seus, que estavam junto dele, e que nenhum deles se perdeu, né, confiando todos eles a Deus, né. Ele entende que essa missão era necessária, né, mas ele diz, olha, trouxe eles até aqui, agora tu cuida deles, né, para que e aí como tu falava, porque não vai acabar ali. Exatamente. É preciso que eles continuem, né, levando a mensagem adiante, para que essa mensagem chegue até nós hoje, né, e tenha chegado até nós hoje, e que daqui ainda possa continuar sendo propagada. E pra mensagem chegar, né, antes de tudo, porque às vezes as pessoas querem ser evangelizadoras, né, tiveram contato com Cristo, vou evangelizar, mas esquece da dimensão de ser discípulo, né. Então é um discípulo missionário, não é só missionário e também não é só discípulo, né? E as duas coisas se complementam. Então é muito mais necessário ainda hoje os discípulos missionários, né? Nos tempos que a gente vive hoje, que são tempos bem difíceis, tempos de perseguição à igreja, perseguição à fé, de pessoas que não querem mais, que estão esquecendo cada vez mais de Deus está sendo cada vez mais esquecido. E no mesmo tempo, nunca se teve tantas pessoas sem sentido de vida, pessoas com problemas, pessoas que vivem isoladas, pessoas que vivem no seu mundo, famílias destruídas. Aí eu pergunto, será que é coincidência estar vivendo sem Deus e todas essas coisas que vêm acontecendo na mesma época? Acho que não, né? Acho que isso é uma consequência de uma sociedade sem Deus, né? Quando a gente não tem Deus... Isso também é engraçado porque quando a gente não tem Deus como próprio Deus, a gente vai fazer outra coisa de Deus. E todo ser humano tem um desejo de Deus. Então, se eu não fizer o próprio Deus, eu vou fazer outra coisa a Deus. Vou fazer minha família a Deus, posso fazer um bem material Deus, meu celular, meu Deus, o Netflix, meu Deus, meu namorado, minha namorada é um Deus. Então, mesmo que a pessoa não crê em Deus, o coração dela deseja Deus. Pode ser que ela não faça o próprio Deus o Deus, mas ela fará outra coisa de Deus. E acho que esse pensamento é interessante para que a gente possa de fato se concentrar nesse significado também do ciclo do ano litúrgico, né? Assim, a gente encontra muito na internet, né, essas imagens de um ciclo, né, onde parece um reloginho, né, que o tempo vai passando e outro dia eu conversava com o padre Luciano, que é o nosso pároco lá em São Pedro, e ele é liturgista. Ah, sim. Então ele diz, pois é, porque essa figura não é totalmente correta. Como assim? Né? Mas ele falava exatamente de dar essa noção de que é tudo igual, do fato de estar tudo plano, assim. Aí aqui na rádio eu vou colocar na live ali. Outro dia, navegando no Facebook, eu encontrei uma figura que tem o ciclo com relevo. Então tu sai agora do começo do Advento e tu começa a subir, né? Tu começa a subir, passa pelas festividades do Natal e entra na Quaresma e continua subindo e tu chega no ápice desse ciclo lá na Páscoa, né? E aí depois tu volta pro tempo comum e vai descendo de novo, como que descendo aquele monte até chegar de novo na festa de Cristo Rei e recomeçar
aquela subida. Eu vou mostrar essa aqui para ele para ver se essa aqui. Eles, essa aí talvez. Mas foi muito engraçado, porque para mim, assim, é uma imagem consagrada, aquela do ciclo, né? E eles, pois é, que essa figura aí. Como assim? É aquela mais didática, né? Porque tipo, exato, né? Fica muito claro a história da... Mas muito bem, muito bem. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa live, ver quem está conosco aqui. Tem vários recadinhos ali. A Catiúcia dá o seu boa noite. A Deise manda boa noite para todo mundo. Na escuta, bom ver a tia Carol de volta. Beijos e ótimo programa. Forte abraço, Deise também. A Vilma e o tio Edson manda aí beijão pros filhos, principalmente, mas a todos. A Beatriz Machado, boa noite, alegrai-vos, adoro segunda-feira à noite para estar com vocês nesse programa show. Cheguei correndo do trabalho e agora na escuta com o meu rádio. Que bom que vocês falarão do Advento. Muito bom. Abraços a todos, paz e bem. A Vilma volta aqui para dizer que o programa está muito bom. A Marlene também diz muito bom o programa. E o nosso ouvinte assíduo também, o Jorge, uma abençoada noite para todo mundo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui na nossa live. Fica aquele pedido para que vocês possam compartilhar a live aí, né? A gente, mas estamos bem, estamos com 8 compartilhamentos. Pode chegar a 10, né? Mas tem 14 pessoas assistindo agora. Pode então chegar a 10. Vamos pedir que todos que ainda não compartilharam façam isso para que o programa chegue cada vez a mais pessoas. Nós vamos fazer mais um bloquinho, mais um intervalo musical. Agora a gente vai com os nossos amigos da banda Fleroma e a gente vai ouvir Nosso Rei, que fala exatamente do que a gente estava conversando agora. E a gente volta daqui a pouquinho para aí sim falar especificamente do tempo do Advento que vamos começar. Solta o som aí, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. A Rádio Aliança não tem propaganda comercial, a Rádio Aliança vive da providência divina que se manifesta através da sua generosa contribuição. Por isso que nós pedimos com muita frequência aqui na rádio que você, que já é nosso contribuinte, seja assíduo, seja perseverante na sua contribuição, e você que ainda não é, possa se tornar um contribuinte da Rádio Aliança. Hoje é dia 25 de novembro, estamos já na última semana do mês, e a gente conseguiu arrecadar apenas 45% das nossas necessidades nesse mês. Então, menos a metade ainda até agora. Então, a gente pede que, se você puder fazer o esforço e fazer a sua contribuição ainda nessa semana, para que a gente feche o mês de novembro numa situação um pouco mais favorável, que a gente possa fazer frente a todas as nossas despesas, seremos bastante gratos, e você ajuda uma obra de evangelização, que é a Rádio Aliança. Então você liga aqui no 3334-5400 no horário comercial e busca informações de como você pode contribuir, ou você entra no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br. Ali tem um item no menu que é Contribua, e naquele botãozinho você vai encontrar várias formas, com depósito bancário, com boleto, com cartão de crédito, enfim, do jeito que for mais fácil para você contribuir com a rádio. O importante é que você não deixe de contribuir. Esse é o programa Alegrai-vos, hoje conversando sobre o tempo do Advento, né? Quem mais chegou por aqui nesse intervalinho? Chegou o Nilson Félix também, forte abraço. Tio Nilson. Tio Nilson. Foi tio ambientando. Foi tio do CLJ, agora ajuda na paróquia. Muito bem, muito bem. A audiência cativa aí do... Agora são 2 para... Pai do meu Dino do CLJ, pai do meu Dino do CLJ. Do meu Dino também. É verdade, mesmo Dino, né? Que beleza, que beleza. Muito bem, e aqui no programa Alegrar estamos conversando sobre o tempo do Advento, a vivência, né, do tempo do Advento como um período especial de preparação para o Natal. O que mais que a gente pode falar agora da vivência do Advento especificamente? Carol? Agora a Carol veio. Carol, vai. No intervalo, a gente tem tanta coisa para falar sobre o Advento. É o nosso ano litúrgico começando, mas é também Jesus chegando, a gente se preparando para essa chegada, para esse Advento, né? E é tão bonito essa época do ano que chega, a gente começa
E a gente vai vendo aí a cidade começa a ficar enfeitada, as pessoas vão entrando, né, no espírito de Natal, começam as confraternizações, enfim, as coisas. Mas a gente, infelizmente, né, ainda essa semana eu estava comentando, infelizmente as pessoas estão cada vez mais, né, a sociedade de forma geral está cada vez mais comercializando o Natal. E o Natal, em vez de começar lá no início do Advento, ele tá começando no início de novembro. É final de outubro. Passou assim, tiraram as caveiras de Halloween da cidade e colocam uma árvore de Natal. E isso é um pouco estranho, assim, porque aí olha assim, mas como? Tu é católica, nem montou tua árvore ainda. Eu disse assim, não, eu tô esperando o final de semana do Advento para celebrar em casa, para montar a nossa coroa, para montar a nossa árvore de Natal, para montar o nosso presépio, para deixar o espaço reservado para esperar Jesus chegar. Existe um ritual com o início do Advento que vem em cada família, né? E não por nada agora, nesse último final de semana, né? Anteontem, já está sendo entregue aí nas paróquias a coroa do Advento da Arquidiocese, que é justamente para a gente se preparar, porque é agora, é no próximo final de semana. Eu vou fazer uma propaganda, então. Sexta-feira, dia 29, programa Nossa Família aqui na Rádio Aliança, sobre o material da CNBB, da Arquidiocese. A gente vai ligando. Então, quem já recebeu o material aí na missa nesse final de semana, né, já recebeu o seu material, fica ligado aí na sexta-feira para entender, então, o que é esse material, né? O spoiler é que a gente recebe 2 coroas do Advento no material, né? Porque uma é pra gente e a outra é pra ser missionário. Gente dar pra alguém. Black Friday. Oferecer pra alguém. Friday do Advento. É pra ser missionário, é pra ir ao encontro de alguém e convidar ele. Então, do Advento, né, a gente tem várias curiosidades, né? A gente tem algumas curiosidades em relação à coroa do Advento, ao tempo em si do Advento. Acho que é importante a gente destacar que o tempo do Advento são 4 finais de semana. O tempo do Advento ele começa no primeiro domingo depois da solenidade de Cristo Rei. Então, celebramos Cristo Rei esse final de semana. Próximo final de semana estamos, então, com o Advento. E ele vai até a tarde anterior do Natal. Ou seja, quando de noite lá a gente vai para a missa, no dia 24 de noite, né, a famosa missa do Galo, a gente já está no Natal, porque terminou na tarde da véspera ali do Natal o tempo do Advento. E os 2 primeiros finais de semana do Advento, eles fazem a gente recordar a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus, na verdade. E os outros 2 finais de semana a gente se destaca a recordação de Maria, se traz Maria nas leituras, Maria vai aparecer. Por quê? Porque a gente já está recordando a questão do nascimento dele, já está introduzindo Maria na Anunciação, isso, então a gente já vai recordando, né? A leitura vai nos levar para isso. E o Advento é um tempo em que a cor dele é roxa, né? Então, a cor do Advento, pela cor ser roxa, nos dá, assim, uma certa impressão de fúnebre, às vezes, né? Mas é porque é um tempo que é pra gente se reservar um pouco. Tanto é que nesses próximos 2 finais de semana, a liturgia dos próximos 2 finais de semana vão nos trazer para isso. O primeiro, agora no próximo, para a gente se manter vigilante, e no próximo, né, no segundo domingo, para a gente pensar a questão da penitência. Da conversão, da penitência. Então, a gente vai se preparando. Não se reza o Glória no tempo do Advento. Então, a gente se reserva um pouco, a gente começa a se preparar, então, porque é a qualquer momento. Né? É a qualquer momento. Quando a gente fala em segunda vinda de Jesus, né, a chamada parousia, e ficamos, mas Jesus vai vir de novo, né? Daqui a pouco ele vai nascer de novo num novo presépio, não, né, gente? Jesus não vai ter um segundo presépio. Isso não vai acontecer. Eu posso, vou morar numa fazenda agora porque de repente vem no meu estábulo, né? Não. Essa segunda vinda de Cristo é o nosso encontro com Cristo, que se dá a qualquer momento. A segunda vinda dele se dá a qualquer momento. Então, esse próximo domingo é vigiai. Vamos se
se manter vigilantes para isso. Então a gente inicia esse advento falando disso. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fica pensando, né? O advento, preparação pro Natal, né? Aí o primeiro domingo já é sobre a segunda vinda, né? Mas o que tem a ver com o Natal, né? Não, é o advento, o tempo do Jesus que há de vir, né? Então, tanto a fazer a memória desse Jesus que ele nasceu, mas também esperando a vinda definitiva, né? Que pode acontecer esse encontro com a morte, ou pode acontecer quando ele voltar, a qualquer hora, pode ser daqui a pouco, quando sair desse programa aqui, é isso aí, né? Acabou, não tem mais Alegraves e o julgamento, né? E é muito importante isso, né? Então é um momento de preparação, isso que a tia Carol falou, né? Preparar o coração para esse momento, né? Não apenas para o próprio Jesus nascer no presépio ou recordar o nascimento de Jesus, mas principalmente para Jesus nascer no coração de cada um, né? Seja nascer ou nascer de novo, né? Então é muito importante essa renovação, né? Porque a perseverança é uma graça, né? Não é algo assim que depende das nossas forças. Por isso que é muito importante a gente pedir na oração a graça da perseverança, né? E a liturgia nos ajuda a lembrar de tudo isso, né? O Cristo tem que ser o centro, né? Hoje a gente está vivendo uma época que o Cristo é uma parte da nossa vida, uma pequena parte. E às vezes aquela parte que se sobrar tempo, né? Sobrar tempo, o Cristo entra. Mas antigamente o Cristo era o centro de tudo, né? O centro da tua vida. Tenho Jesus Cristo no centro da minha vida e as coisas se pautam. O meu trabalho se pauta fazer as coisas para Deus. O meu relacionamento se pauta fazer as coisas para Deus. E esse tempo do Advento também nos ajuda a recordar isso, né? Para que a gente coloque de novo o Cristo no centro. Não que o Cristo seja uma parte, como o trabalho, o estudo, o Cristo. Não é. Ele tem que ser o centro de tudo, né? E isso até é vergonhoso, porque outras religiões, o islamismo, por exemplo, ele coloca a religião no centro, né? E nós católicos, a gente está perdendo um pouco isso, como se fosse algo à parte. E se a gente colocar no centro, e parece que a gente vai ter que ser fanático, né? E isso até é ruim, porque a gente vê exemplos de fanatismo, né? Que é um exemplo ruim. Então se eu colocar Jesus no centro, eu vou virar fanático. Não é isso. Então a gente interpreta errado. Se tu colocar Jesus no centro, aí que tudo vai fluir bem. Tudo vai fluir bem. Inclusive nos momentos de desgraça. Não quer dizer que tu botando o Cristo no centro que vai ser tudo bem. Prosperidade financeira, prosperidade não sei o quê. Não. Tu vai suportar melhor as provações. E que bom se as provações vierem, porque a virtude só vai crescer com a provação. Se não tem momentos difíceis, como é que vai se desenvolver a virtude, né? Tu quer desenvolver a paciência tendo pessoas só pacientes do teu lado. Vai ser um pouco difícil, né? Então a paciência, as outras virtudes se desenvolvem nas dificuldades, né? E acho que o tempo do Advento é um bom tempo para esse passo em que a gente coloca Jesus no centro, né? E isso vai depender muito de como a gente vai viver esse tempo na nossa casa, no nosso dia a dia. A gente conversando lá em casa agora já e falando que semana que vem é o Advento e tô em reta, né? Eu tô em reta final da faculdade aí, entregando TCC e, enfim, finalizando as coisas. Então, essa semana ainda é uma semana conturbada, embora seja a última semana definitiva de aula. Mas eu disse, eu preciso de um tempinho para dar aquele pulinho básico lá no centro e comprar algumas coisas que estão faltando. Porque o dia 1º vai acabar sendo no final de semana, né? O que é bom. É bom quando chega no final de semana. E a gente precisa preparar algumas coisas. A gente vai montar a árvore, vai montar a nossa coroa, vai fazer a contagem regressiva. E com a Valentina esse ano em casa, que é pequena, já está entendendo, ela já está participando das coisas. A gente vai fazer a contagem regressiva dela para quando a gente vai colocar Jesus no presépio, que vai ser quando Jesus vai nascer. Então, a gente vai fazer toda essa espera, assim, que vai ser diária, que vai ser durante todo o tempo do Advento. E isso é muito... Isso faz com que a gente, de uma certa maneira, coloque Jesus no centro, né? Vai lembrar diariamente que a gente está esperando, que a gente vai celebrar que, bom, Jesus está nascendo.
Jesus está nascendo no nosso coração, está nascendo, enfim, com todos os significados que se dá, né? Mas, e como a gente se prepara. E aí quero puxar o gancho, assim, e ir falando. A gente, então tá, semana que vem vou montar a minha coroa do advento, vou montar a minha árvore de Natal, vou preparar as coisas. Gente, deixa eu contar pra vocês. Há um tempo atrás, eu muito feliz e contente, peguei um vaso retangular, assim, um prato retangular que eu tinha, com umas pedrinhas, assim. Coloquei 4 velas que eu trouxe com muita felicidade lá do Santuário de Aparecida, né? Peguei 4 velinhas, que eram velas que quando tu vai queimando a vela, aparece a vela vai queimando e lá pelas tantas sai do meio da cera, assim, vai brotando do meio da cera a imagem de Aparecida, né? Uma medalhinha de Aparecida. E eu comprei feliz as velas, botei as 4 velas ali, e aí botei assim, botei uns glitter na volta porque elas eram brancas. E montei a minha coroa, entre aspas, do advento, né? E aí, depois, lá pela Santa, botei a foto, né? Feliz, botei a foto no Instagram. E aí, conversa com pessoas um pouco mais entendidas, né? Disse assim, ai, Carolina, tua coroa do advento. Pena que ela não é uma coroa do advento. Porque, assim, uma coroa do advento, pessoal, ela tem que ser coroa redonda, assim, circular. E ela tem uma particularidade, porque das 4 velas dela, porque a gente vai acendendo uma vela em cada domingo do advento, 3 delas tem que ser roxa e uma rosa. E aqui a rosa representa o 3º final de semana do advento, que é o final de semana da alegria, o domingo da alegria. Que esse ano é o 15 de dezembro. Muito bem. E então, não pode ser assim, eu posso pegar as velas que eu tenho? Pode, claro que tu pode pegar as velas que tu tem num simbolismo de fazer esse ritual, assim, de cada final de semana, tu acende uma vela. E aí é bacana, porque a gente vai fazendo as refeições, né? Eu amo, sou fascinada, né? Por fazer isso, esse clima todo em casa, né? Porque em todas as refeições a gente acende as velas, né? Janta à luz de velas todos os dias do advento. E aí, no final, a gente percebe nitidamente aquela escadinha de vela. Claro. Porque uma tá acesa desde o primeiro dia e a outra vai ser acesa só no final, né? E aí, quando a gente acende a última vela do advento, é porque o Natal chegou. Ali. E esse ano é quase isso, porque a última vela do advento vai ser no dia 22 de dezembro, né? Então, a esse gente ano tem essa particularidade, né? Que o primeiro domingo do advento já é em dezembro. Normalmente o primeiro domingo do advento ainda é em novembro, né? Então, mas eu falava com essa convicção, Carol, que o domingo Gaudete, o domingo Alegrai-vos, é o dia 15 de dezembro, porque como tem virado tradição, pelo 3º ano consecutivo, teremos um Alegrai-vos especial no dia 16. Na segunda-feira, dia 16, teremos o Alegrai-vos, né, pós-domingo Gaudete. A gente tem feito esse evento, fique atento aí à programação da rádio nos próximos dias, aí nas próximas semanas, aqui no próprio Alegrai-vos, a gente vai divulgando, né, inclusive porque estaremos com o auditório aberto nesse dia, você pode participar do Alegrai-vos aqui no estúdio, aqui no auditório da rádio, aqui na rádio no auditório, vai ser junto com o pessoal do programa Escolhe Pois a Vida também, então o Alegrai-vos vai começar nesse dia, às 20 horas, teremos um baita evento com música, com pequenas palestras, enfim, aos poucos a gente vai divulgando, mas por isso que eu já sabia que era no dia 15 de dezembro, o domingo, que rápido, né? Chamado Gaudete, né? O domingo da alegria, né? Porque, exatamente, a Carol falava do tempo do advento, como essa coisa da preparação, e esses 2 primeiros domingos que chama forte, assim, né? Preste atenção, o troço tá chegando, sejam vigiai, orai, convertam-se, né? Aquela coisa forte, João Batista, né? E aí chega no 3º domingo, a coisa parece que começa a sentir o gostinho do Natal mesmo, assim, olha, alegria, é o Senhor que vem ao teu alcance, é o Senhor que vem te buscar, é o Senhor que vem te salvar, alegrai-vos, repito, alegrai-vos, e essas leituras que a cada ano vai trocando, conforme o Rodrigo já nos falava aqui agora há pouco, né? Elas dão que essa amenizada, por isso que alguns padres inclusive usam os paramentos, né, do roxo pro rosa nesse dia, né? Ou a velinha do advento vai lembrar uma aliviada assim naquele tempo de
de uma conversa mais séria, quase escatológica, né? Ó, tá perto. Pauleira, Né? É isso. E aí, no último domingo, já é o anúncio do nascimento, e aí a coisa já também quase, ainda mais num ano como esse, que foi o ano, os dois últimos, né, também, que o quarto domingo do Advento já era dia 23, dia 24 de dezembro, então já eram coisas muito imediatas mesmo. Praticamente a gente não teve a quarta semana, a gente vai ter uma quarta semana do Advento, vai ter 3 dias, né? Vai ter um domingo, uma segunda e uma terça. A quarta-feira já é o próprio Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que também quanto ao Advento, né? Até ontem mesmo eu tava pensando que tem horas que eu fico refletindo comigo mesmo, que bom também, né? E pensando, será que Cristo vem até mim através, às vezes, vem tantas dificuldades na nossa vida, será que pelo menos dá pra olhar um pouquinho só, mas Cristo sempre vem. Isso que é o interessante de também perceber do Advento. Mas às vezes, talvez o que falta é a gente perceber essa vinda. Até no texto base também compara um pouco quanto ao noivo no altar. E que aquela espera, né? Esperando a noiva, tá pronta, tá botando sapato e tudo mais. E como demora, né? Não, e demora. Não, eu fico pensando talvez no dia que quando eu casar, quando é que vai chegar e não chega nunca e vem aquele nervosismo, a mão soa, né? E mesma coisa é também o Advento pra gente. Quando que Cristo também pode vir até mim, mas vai chegar, tá certo. Ele já disse pra gente que através quando ele foi ressuscitado e vai vir de novo no fim dos tempos. Então a gente fica um pouco apressado quanto a algumas coisas, né? Então essa chegada do Cristo é certa. Então falta talvez um pouco a gente escutar, a gente também ouvir ou parar um pouco. Fala muito, né? Realmente, mandar às vezes pra gente mesmo. Tu fala muito, para um pouco e te percebe o que tu tá fazendo pra ver se realmente tá certo. Eu tinha Carol falando no início, né? Um tempo mais de silêncio também, né? É preparar, né? Não é porque Cristo já nasceu que eu não vou me preparar para que Cristo nasça de novo, né? É por isso que é importante a liturgia, né? Que vai lembrando todo esse tempo, né? Durante todo o ano, né? Nascimento, ressurreição, a morte. Então é bom a gente viver intensamente esse momento, né? E até, inclusive, tem os livrinhos de encontros de Natal, né? Que é do IVC, aqui da Arquidiocese. Então, principalmente os grupos de catequese vão fazer os encontros de Natal, mas também é aberto para todo mundo, né? Então, é muito importante viver esse momento em comunidade. Não viver sozinho, porque comunidade é muito melhor, né? Até porque ninguém não nasceu para ser sozinho, né? Não, e é legal porque, de fato, é um período que o pessoal está propício a algumas propostas dessas, e essa coisa de vir com as duas guirlandas é muito legal, porque ali no condomínio onde eu moro a gente fez ano passado, né? O da Páscoa a gente não consegue, o pessoal já não está na mesma vibe. Mas no Natal o pessoal está nessa coisa de sentar, vamos conversar, né? E a gente conseguiu fazer no condomínio com algumas famílias, né? Os encontros de preparação para o Natal do ano passado. Né? No MCJ a gente também faz nos nossos grupos, nesse período o pessoal intensifica um pouco o ritmo de reunião, porque às vezes não dá tempo de fazer, ou faz mais de um encontro ali no mesmo dia para tentar cumprir com aquele roteiro. Mas o importante é dar uma parada e pensar nessas coisas, né? Assim, além daquilo que as próprias celebrações dos 4 domingos de Advento já vão nos possibilitar. Que é um pequeno retiro também, né? A cada domingo, essas passagens que vão se revelando na liturgia de cada domingo, construindo também esse caminho, né? Lembrando ainda que tem um aspecto interessante também nesse ano, que é ter o 8 de dezembro num domingo, né? Ou seja, o segundo domingo, a gente vai também contemplar já a figura de Maria no aspecto da Imaculada Conceição. Uma coisa interessante dessa preparação no Advento é a gente, às vezes a gente espera o dia para dar uma lida no Evangelho do dia, né? Através do aplicativo, ou, às vezes acompanhando aqui na rádio, né? De manhã, às vezes já aconteceu de eu estar acompanhando a rádio e ouvir o Evangelho por estar escutando a rádio, né?
E é interessante pensar um pouquinho no Advento e saber que tem uma liturgia, assim como todo ano, lógico, mas tem uma liturgia que é própria do tempo, e pensar assim, eu vou me preparar e eu já sei que a leitura é essa e eu quero ouvir o que o padre tem para me dizer na homilia, porque ele certamente ainda vai me ajudar na homilia dele a pensar melhor esse momento, né? Então, assim, a gente já sabe que no próximo domingo a gente vai escutar sobre estar atento, sobre ficar vigilante, né? Inclusive, a analogia que vai se fazer é a questão do ladrão. Se o dono da casa sabe que o ladrão tá vindo, ele vai ficar vigiando e não vai deixar o ladrão entrar, né? Então, ficar aí atentos é a orientação. Então, eu escuto isso na palavra de Deus, né? E vou ali para aquela reflexão, o que ela tá me dizendo, enfim. Mas é importante também eu tentar e me esforçar para estar presente na celebração da Eucaristia no final de semana, para viver lá em comunidade o meu advento. Não adianta só a gente viver o advento dentro da nossa casa. Não adianta a gente montar árvore de Natal, montar uma coroa linda do advento na nossa casa, acender as velas toda semana, enfim, e não estar lá com a nossa comunidade, vivendo o advento, escutando a palavra lá na casa do Pai, né? Então, fica a chamada também para o advento, que a gente vive o advento também na nossa comunidade, principalmente na nossa comunidade. Também pode buscar também livros também para fazer essa leitura espiritual, que ajuda também a viver esse momento, né? Então, agora eu me recordo de dois, que faz pouco tempo que lançaram, que é Meditações sobre o Advento, do Santo Tomás de Aquino, né? Então é da editora Eclese, e a editora Eclese tá em Black Friday, então de repente tu consiga pela metade do preço, se você comprar. É um livro que ajuda a meditar não só no domingo, mas também todos os dias do Advento, então são trechos curtos de meditações. Outro livro também que ajuda a meditar é Meditações de Natal, do Santo Afonso Maria de Ligório. E tem esse que eu conheço, é pela editora Cultura de Livros, que estará em Black Friday na sexta, então de repente pode aproveitar algum desconto. E se você tá ruim de grana, na Cultura de Livros tem um PDF, que é só cadastrar o e-mail que eles te mandam, que é sobre meditações pro Advento. Então daí tu baixa o PDF, aí é de graça. Aí de repente pode te ajudar nesse momento. E é interessante também complementar com a leitura espiritual, porque às vezes a gente tá vivendo ali e às vezes tá meio despercebido. Às vezes alguém nos conduzindo pela mão, como acontece na leitura espiritual, alguém mais vivido, a exemplo dos santos, que já meditou melhor, de repente possa dar uma outra visão da coisa que a gente não teria se fosse sozinho, né? Então por isso que é bom também os santos, né? Que eles estão aí, principalmente os santos doutores, que escreveram muitas coisas, para não deixar nós na mão, né? Então são dicas aí também para complementar essa vivência do Advento. E também aproveitar o momento para buscar a confissão também. Então, se preparar, viver bem este momento, que é um momento bem importante, não deixar passar assim, só mais um advento, mas tentar viver intensamente na medida da sua rotina, né? Então, pra gente viver também bem, tenta priorizar um pouco isso, né? Porque se você deixar pra quando sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. Então, é a mesma coisa da vida de oração, né? A pessoa diz assim, eu não consigo rezar porque chego cansado, faltou tempo. Se você botar como prioridade, aí não falta tempo. Então, de repente, uma outra coisa está tomando o tempo. De repente, Netflix, que todo mundo tem hoje, às vezes fica um negócio que eu não consigo entender, né? Tipo, maratonar. Tem gente que acaba a série em 2, 3 dias, eu não consigo entender, né? Nossa, é um negócio meio louco assim, né? Então, de repente, diminui um pouco a tua maratona de Netflix pra rezar um pouco mais, viver um pouco mais o advento, né? E com certeza não vai morrer se tu... Às vezes até não vai sentir falta, né? Então... Vai viver. Exatamente, vai viver, né? Então aproveite esse momento assim pra, de repente, diminuir um pouco alguma coisa, pra que Deus, um tempo com Deus, possa ser prioridade e possa ter aquele horário reservado pra tu e Deus, né? Não, e até a indicação é exatamente isso. Quanto ao período do advento, a confissão e também a parte da oração.
Os dois, um se complementando o outro. E até a gente pensa um pouco quanto à quaresma, que é o momento apenas de penitência, mas o advento também. Então, pensar aquilo que talvez que está me freando, algo não precisa ser, por exemplo, gosto muito de comer tal coisa, mas não, mas algo que realmente seja concreto da tua vida, algo que está te bloqueando. Então, dá aquela segurada, dá uma parada, até cheguei a ver ali umas indicações, como dormir no chão. Mas pra mim não adiantaria, porque eu durmo em qualquer lugar. Então, eu tenho que pensar em outras formas também. Já pensei, na verdade, outras formas que realmente que poderiam ajudar na minha vida. Então não precisa esperar também só essa quaresma, né? Às vezes, de repente, pode abrir mão de uma coisa, né? E outra, às vezes não precisa dificultar ou deixar os negócios, sabe, alguma grande coisa. Às vezes é uma pequena coisa. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, né? E o que mais importa é dar atenção, isso os santos falam, né? Dar atenção às pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente olha, visa muito grande e a gente esquece o pequeno, e é no pequeno que... E às vezes o pequeno às vezes não tem tanto brilho, né? Que às vezes é uma, sei lá, um testemunho que tu dá pra alguém, falar um pouco de Deus pra alguém. E ali onde não tem brilho, onde ninguém tá vendo, onde ninguém tá presenciando, que às vezes ali acontece a evangelização. Né? Eu penso que dentro desses esforços que a gente pode fazer agora no tempo do advento, um grande esforço é de preparar o nosso coração estando com ele tranquilo, com ele bem, com ele limpo, o que significa estar de bem com as pessoas, né? Então, se a gente está assim de mal com alguém, se está aí com alguma coisa que ficou presa, que a gente tente resolver isso, que a gente vai se preparando. E acontece muito de alguns buscarem a confissão só durante a Semana Santa, né? No Tríduo Pascal ali, ele se prepara e aí uma vez por ano, pelo menos, né? Sim. Vai lá e com muito esforço busca um confessionário. Que é difícil, né? Mas vamos pensar assim, né? Jesus está nascendo e nós somos sacrário vivo, né, de Cristo. Uma vez, escutando o padre fazendo catequese com as crianças, em colmeia, geração, assim, da vida, eu me lembro que ele explicou que quando a gente preparava a nossa mão para ir receber a comunhão, no momento da comunhão, a gente montava uma manjedoura com a mão. E eu sempre me lembro disso quando chega o tempo do Natal, porque eu monto a minha manjedoura, né? Eu faço a minha manjedoura com a mão para receber Cristo ali na minha mão e comungar. Eu preciso estar com o meu coração limpo, eu preciso estar de bem, né? Eu preciso estar em paz, eu preciso estar em glória, né? Eu preciso estar em graça com Deus para conseguir que essa manjedoura... receba com toda a dignidade o que ela está recebendo. Né? Ela não está recebendo nada mais nada menos do que Deus. Então, assim, eu vou estar não só com a minha mão limpa, literalmente limpa, mas com o meu coração limpo, porque da minha mão vai para o meu coração, vai para mim, né? A gente comunga Cristo, ele entra em comunhão conosco. Então, a gente também precisa buscar a confissão no tempo do Advento, não só no tempo da Páscoa. O Advento é um tempo em que a gente faz as pazes com as pessoas, em que a gente deixa, né, brotar o espírito natalino. Então, esse espírito natalino significa estar de bem com as pessoas. Sim. Eu não vou celebrar um nascimento, né, ai, Cristo nascendo no meu coração. Mas o fulano tá morto no meu coração. O fulano também tá morto no meu coração. Não dá. É incompatível, né? Então aproveita o momento, né? Isso que a Tia Carol falou é bem, bem importante. Não só apenas a confissão, reconciliar com Deus, mas reconciliar com os irmãos, né? Às vezes tem... E outra... às vezes, nesses momentos, não importa de quem foi a culpa, né? Foi o outro tem que vir. Esse momento a gente tem que deixar o orgulho de lado e... e buscar reconciliação, né? E um outro momento também importante também é viver esse momento também com Maria, né? A Maria que tá... o anúncio do anjo, carregar o próprio Cristo, o primeiro sacrário, né? Que recebeu Jesus Cristo.
Então, viver também com ela. De repente, esse momento também pra tu viver a tua fé também um pouco mais com Maria, né? De repente, Maria foi meio que escanteada. De repente, uma volta. De repente, viver com ela junto. Até porque os santos dizem, né, que a Maria é um atalho pro céu, né? Então, Jesus não nega nada de sua mãe, né? Então, de repente, aumentar um pouco a devoção a Maria nesse momento, nesse tempo também, seja bem interessante. Muito bem, a gente vai chegando já à reta final do programa de hoje. Não há tempo para mais muita coisa, mas dá tempo ainda da gente se despedir. Eu acho que essa dica final é bem bacana. A gente vai voltar a falar de Advento no programa do dia 9, aí falando um pouco mais dos símbolos propriamente ditos, né? A árvore, a coroa e outras, né? A estrela, enfim, tantos outros, né? Os Reis Magos, o gordo barbudo aquele. A gente pode falar um pouco também do que é mais verdadeiro no Natal. Enfim, a gente vai falar de tudo isso no dia 9 de dezembro, porque na semana que vem, dia 2, programa super especial com a gurizada do CLJ para falar do Ruá, né? Esse grande evento também que o CLJ, nosso arquidiocese, nosso vicariato, tem promovido, que também tem essa vez aí de encerramento, né? A gente agora entra numa fase de muitos encerramentos e o Ruá é o evento que encerra o ano das atividades oficiais do movimento CLJ. E a gente vai celebrar o Ruá no dia 7, mas no dia 2, aqui no Alegraves, a gente sabe tudo sobre isso. Então essa é a programação de fim de ano do Alegraves da Rádio Aliança. Hoje falamos de Advento, semana que vem do Ruá. Dia 9, voltamos com o Advento. No dia 16, temos também o nosso evento, mais uma edição do Tenha Fé Talks. A gente fala mais sobre isso nos próximos programas. Andrei, valeu a parceria hoje. Obrigado, boa noite. Valeu aí a todos, valeu ouvintes. Tamo aí, então, quase fechado o contrato, né? Não, mas muito feliz pelo convite. Essa aqui realmente é a primeira vez no estúdio, a outra foi no Holy Wings. Então, que seja aqui, então, um primeiro de muitas, né? Que bom, que bom. Mandar os abraços que chegaram aqui por último na live, o Sidney Eugênio, ótimo programa. A Rosângela Matos, boa noite, galera. E Mainha assistiu um pedacinho do programa. Fazia tempo que não assistia, que legal. Um beijo pra minha mãe também, lá de Maceió. Acompanhando o Alegraivos. Rodrigo, valeu a parceria. Semana que vem tu volta, né? Não. Semana que vem eu não vou estar em Porto Alegre, então tá bom. Mas vou estar acompanhando de longe. Que bem. Tá acompanhando de longe. A gente vai estar em São Paulo, eu e o André, então a gente vai estar acompanhando lá de São Paulo. Então tá, semana que vem com o Márcio, então. O Alegraivos, boa noite. Boa noite, então espero que o pessoal tenha gostado do programa. Continue acompanhando a programação da Rádio Aliança, a programação do Alegraivos, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Carol, bem-vinda de volta de novo. Boa noite. Boa noite. E eu vou dar boa noite hoje deixando um desafio. Então, para você que escutou nosso programa, compartilha para outras pessoas que não puderam escutar agora, neste momento, também poderem escutar sobre o Advento, sobre a preparação do Advento. E faz o seguinte, quando chegar o próximo final de semana e tu começar a montar lá a tua árvore, a tua coroa, organizar as tuas coisas, posta foto aí nas redes sociais e marca o Alegraivos dizendo, tô em clima do Advento que nem o Alegraivos. E marca o Alegraivos. Fica o desafio para você que está se preparando para o Advento. Boa noite. Muito bem, os textos que a gente usou no programa de hoje já estão disponibilizados no facebook.com/programa Alegraivos. Nós ficamos por aqui hoje, vamos nos despedir ouvindo um trechinho do meu querido irmão Paulo Coutinho, Rosa Mística, e a gente volta na próxima segunda-feira. Tchau!